Muita gente vem me perguntar sobre as mais diversas terapias holísticas. A maioria delas é uma farsa e um risco para a saúde mental. Você sabia que o Theta Healing é uma fraude? Quer saber tudo que o Theta Healing tem de ruim e por que ele deveria ser proibido? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. O Theta Healing é uma terapia holística que movimenta muita grana ao redor do mundo inteiro. Essa prática foi criada pela Vianna Stibal, que inclusive foi presa por fraude. Eu vou colocar o link do processo aqui embaixo para você poder conferir também. O Theta Healing é vendido como uma técnica terapêutica com comprovação científica, o que é mentira, onde você consegue a cura de qualquer doença. E prometer cura é crime. O nosso cérebro funciona dentro de algumas frequências: alfa, beta, delta, gama e teta. A gente pode verificar essas frequências num exame de eletroencefalograma. A terapia, ou a fraude do Theta Healing, funcionaria somente quando a pessoa está num estado de relaxamento, onde as ondas predominantes seriam as ondas tetas. Nesse estado, a pessoa consegue se colocar na presença do Criador e consegue curar qualquer doença, inclusive o câncer. Primeiro ponto. O Theta Healing usa a palavra Criador, e assim pode servir para qualquer pessoa. Vamos usar como exemplo o João. O João é ateu, mas ele acredita que existe uma força maior, a natureza. Então, o Criador, dentro das crenças do João, pode ser a natureza. Agora, nós vamos chamar a Maria. A Maria é cristã, ela acredita em Deus e na Bíblia. Ela tem diabetes, uma doença que não tem cura, mas é controlável. Ela também tem crises de ansiedade, e algumas bem intensas. Ela precisa de terapia. Uma boa saúde mental ajuda muito na recuperação ou no controle de doenças. E isso é indiscutível e bem embasado cientificamente. Para Maria, o Criador é Deus. A intenção de usar a palavra Criador é uma jogada de marketing, e das boas. A Vianna Stibal afirma ter curado câncer nela mesma, um suposto câncer no fêmur. Ele foi curado quando ela ordenou que o corpo se curasse e a perna dela cresceu. Ela afirma ter curado diabetes, que não tem cura, e também um problema cardíaco, tá? Tudo isso foi refutado por exames médicos, inclusive pelo próprio médico dela e o médico perito do tribunal que condenou ela. Ela alega ter curado tudo isso com o Theta Healing. Ela curou doenças incuráveis com o Theta Healing. Confuso, né? O Theta Healing também incentiva o curandeirismo através dos alimentos. Ok, eu sei que uma boa alimentação, uma alimentação saudável, vai trazer benefícios, mas daí prometer curas de doenças incuráveis já é outra coisa. É crime. Falando de terapia, para ter um efeito ao tratar uma depressão, uma ansiedade ou até mesmo uma fobia, é necessário que ocorra uma plasticidade cerebral. Nós precisamos, através de conversas ou com a ajuda de remédios, conversa, entenda terapia, mudar o funcionamento de algumas circuitarias cerebrais. O Theta Healing não tem esse poder, ao contrário. Estudos mostram que as pessoas tendem a piorar depois de passar por essa terapia. E precisamos destacar isso. Muita gente fala: ah, mas se não faz bem, também não faz mal. Faz muito mal. Inclusive, repito, a maioria das pessoas piora algum tempo depois de passar por essa terapia. Para ilustrar isso, eu vou usar o exemplo da Maria. A Maria se apegou à fé, mas também foi ao médico e fez todo o tratamento. E como eu disse, a diabetes pode ser controlada, mas depois de algum tempo, tomando cuidados, a ansiedade dela piora um pouco. E nesse estágio, ela já desenvolveu um quadro depressivo, relativamente leve ainda. Ela ouve sobre uma terapia que não tem nada de místico e promete curas, inclusive com depoimentos. É muito fácil achar depoimentos. Bom, todo mundo quer a cura da sua doença e ter uma vida totalmente normal. Bom, a Maria procura um profissional, se dedica, ela realmente acredita que o Criador, que na visão dela é Deus, tem o poder de dar essa graça. E agora, com uma terapia cientificamente comprovada, melhor ainda. Bom, mas ela segue uma dieta recomendada pelo profissional do Theta Healing, ela faz as sessões, mas essa dieta não fornece os nutrientes que ela precisa e ela não sabe disso. Afinal, ela não foi no nutrólogo ou no nutricionista, ela foi no Theta Healer, que é o profissional que entende da coisa. Bom, depois de um tempo ela percebe que a diabetes dela não vai mais ser curada.
E ela vai descobrir isso mais cedo ou mais tarde. Quando isso acontecer, ela vai se sentir excluída pelo Criador. Ela vai entender que não merece essa graça. Inclusive, essa é a justificativa quando alguém não consegue a cura. O Theta Healer, que é o profissional, fez o que pôde, mas você não conseguiu cumprir a sua parte. Então a culpa é sua. Se der certo, o mérito é do terapeuta. Se der errado, a culpa é toda sua. É muito fácil assim, né? Bom, mesmo assim, tem gente que se diz curada ou já presenciou um processo de cura através do Theta Healing. E eu realmente acredito que isso possa realmente acontecer. Realmente acredito que possa realmente acontecer? Bom, a gente chama isso de efeito placebo. O efeito placebo pode alcançar resultados em até 40% das pessoas que passam por um experimento. Inclusive, eu quero te convidar para fazer um exercício mental. Vamos imaginar que 200 pessoas vão participar de um experimento para comprovar a eficácia de uma terapia. Dessas pessoas, 100 vão passar pelo processo de terapia cognitivo-comportamental, que é o que mais tem evidência científica e é o que eu gosto muito e utilizo. As outras 100 vão conversar com o terapeuta, mas não será aplicado nenhuma técnica terapêutica. Das 100 primeiras pessoas, em torno de 75 vão ter uma melhora significativa em um período de 6 meses em média. Do segundo grupo, que não vai fazer terapia de verdade, em torno de 20 pessoas devem observar uma melhora. Então sim, não importa qual a técnica aplicada, em média, 20% das pessoas vão apresentar uma melhora. Isso pode chegar até a 40%, tá? 20% das pessoas vão apresentar uma melhora para doenças e transtornos tratáveis. Eu posso inventar agora uma terapia. Vamos criar agora a terapia da Lua. Na terapia da Lua, os participantes devem ficar sob a Lua cheia, uma vez por mês, por no mínimo 3 horas, durante 3 meses. Tá? Essa terapia vai curar a depressão deles e a ansiedade. Bom, com certeza, algumas pessoas vão sim apresentar uma melhora num quadro de ansiedade e depressão. Mas o problema é o que acontece com os outros 80%. Se 20% tem uma melhora, 80% não vão ficar parados. Eles vão apresentar uma piora nos transtornos psicológicos, como ansiedade ou depressão. E isso é muito perigoso, é imprudente e é antiético. Agora eu vou entrar com a minha opinião do porquê que isso acontece, por que essa piora acontece. Tá, ok. O Theta Healing te coloca na presença do Criador e você pode curar qualquer coisa. Mas vamos imaginar que a Maria não conseguiu a cura dela. O que vai acontecer? Bom, essa pessoa ela não vai se achar merecedora, ela vai se sentir excluída pelo Criador. E eu posso embasar muito bem como se sentir excluído por um grupo é um problema, é prejudicial. Mas eu só vou fazer isso se tiver gente pedindo ou se tiver muita gente me xingando. Ou você pode pesquisar. Mas vamos lá. Aqui a gente tem um cenário perfeito para aumentar crises de ansiedade. A Maria foi excluída pelo grupo ou pelo Criador. Tá? Essa ansiedade ela pode desenvolver ou piorar um quadro depressivo, que tem tudo para acelerar ou agravar outras doenças. Na hora do desespero, as pessoas se apegam a qualquer coisa que possa dar esperanças. E é nessa hora que os charlatães aproveitam para ganhar dinheiro, se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas. Além do processo da Viana Stibel, eu vou deixar aqui embaixo o link para um artigo científico. Esse artigo fez o seguinte experimento. Eles pegaram Theta Healers experientes, tá? Mestres no Theta Healing, e acompanharam alguns processos terapêuticos. Segundo o Theta Healing, como eu falei, você precisa estar no estado Theta. Você precisa se manter no estado onde as ondas cerebrais predominantes são as ondas Theta. Tá? E isso tem que ser feito entre o Theta Healer, entre o terapeuta e entre o cliente, entre a pessoa que vai ser tratada pelo Theta Healing. O que fizeram no experimento? Fizeram um eletroencefalograma acompanhando quais eram as ondas predominantes e em nenhum dos casos, tá? Foram vários profissionais que acompanharam vários pacientes, em nenhum dos casos as ondas tetas estavam predominantes, eram predominantes. Isso tem no artigo aqui embaixo, você pode ler, não precisa acreditar em mim, você pode ler e tirar as suas conclusões. Coisa muito importante, tá, que o Theta Healing defende é que as ondas tetas devem estar sincronizadas. O profissional vai estar nesse estado e ele vai induzir o seu cliente a entrar nesse estado também. E é quando os dois estiverem nesse estado que as curas acontecem. No Theta Healing, o terapeuta faz sugestões. Ele diz que você está se curando, ele vai dando sugestões diretas. A gente observa isso na hipnose. Isso funciona. Eu posso hipnotizar alguém, eu posso fazer com que essa pessoa mude o nome. Mas em alguns minutos, essa pessoa vai lembrar o nome dela novamente. Sugestão direta não é terapia e não funciona. A terapia é subjetiva e ela funciona de uma maneira diferente para cada pessoa. Porém, ela tem que ser replicável
e funcionar para a grande maioria das pessoas. Não é o que acontece com o Theta Healing. E para finalizar, você não precisa acreditar em mim. Inclusive, se alguém tem provas que mostram que eu estou errado, eu adoraria ver. Quer sugerir um tema para a gente trazer as informações à luz da ciência? Fique à vontade. Questione tudo, inclusive o que eu acabei de te falar.